Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar do Fundo Imobiliário IRDM11. A gente vai fazer uma avaliação nele aqui em forma de pontos. Então a gente vai olhar ali um total de 15 pontos. Para a gente ver se vale a pena investir nesse fundo imobiliário nesse momento ou não, ele tem que ter acima de 10 pontos desse total de 15, tá? Claro que isso é uma análise um pouco mais, não vamos dizer superficial, mas para você decidir colocar ele na sua carteira, existe uma análise mais aprofundada até de acordo com a sua carteira. Então não é nenhum tipo de recomendação, é um vídeo para te ajudar a te balizar referente a esse fundo imobiliário para você entender um pouco mais sobre ele. Então se você tem interesse sobre o fundo imobiliário IRDM11, veja esse vídeo até o final. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, criador do Brother Investidor. E por aqui eu trago conteúdo tanto de investimento, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, faça duas coisas. Primeiro, deixa o like nesse vídeo, ajuda muito o meu trabalho. E a segunda, no decorrer do conteúdo te agregar de alguma maneira, considere aí se inscrever no nosso canal e bora no conteúdo. Então vamos olhar esses 7 pontos e vamos dar avaliações em cima deles. São 7 pontos fundamentais numa análise de um fundo imobiliário. Por isso que eu resolvi colocar eles em forma de pontuação para ficar uma parada um pouco mais dinâmica aqui a nossa análise, tá? A primeira coisa que a gente vai olhar nele é o setor de atuação. Aqui no IRDM, a gente tem. Eu vou usar o Funds Explorer, que é esse site, tá? E aqui no fundo imobiliário, a gente consegue ver aqui, ver qual que é o ativo predominante que ele investe. Aqui já fala que ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, conhecido aí como fundo de papéis, mas eu gosto de olhar dentro do relatório, porque dentro do relatório a gente tem mais informações, porque às vezes ele pode investir em mais coisas além de só CRI. Então a gente pode descer e ver como que está a carteira, tá, do fundo imobiliário. A distribuição da carteira do IRDM11, ele está 68% em fundos CRI, ele tem 23% em outros fundos imobiliários que ele investe, ele também tem fundos imobiliários de renda fixa e também tem caixa. Então ele tem aí quase 29% em outros fundos imobiliários. Por isso, ele é um fundo predominante em CRI? Sim, com certeza, só que ele também tem muitos outros fundos imobiliários na carteira. E por isso eu enxergo ele como um fundo imobiliário híbrido, que não investe só em uma coisa, só em um setor. Ele investe em mais de dois setores, que seriam CRIs e fundos imobiliários. Então aqui, nesse caso, ele recebe uma pontuação de 2, tá? O máximo. Se ele investisse só em um setor da economia, não que seja ruim, mas ele receberia um ponto aqui nessa nossa avaliação. O segundo ponto que a gente vai olhar é a liquidez do fundo imobiliário. Não importa se ele é um fundo imobiliário bom ou tal, mas se ele não tem liquidez, isso é ruim para a gente comprar e vender. E também até as oscilações de preço que vai ter no mercado. Aqui no Fundos Explorer, a gente consegue subir e ver essa parte aqui de liquidez diária. O que a gente pode fazer? Pegar esse número aqui, que é uma média de liquidez diária, e a gente vai multiplicar essas negociações pelo preço da cota de R$ 100. Ou seja, ele tem uma negociação média aí de 7 milhões e 500 mil, que é ótimo, ele tem uma negociação muito alta. Em liquidez, ele também ganha a nota máxima 2 pontos. A gente vai olhar agora a diversificação, só um ponto. Eu tinha falado que era 7 itens, mas na verdade são 6, porque é fundo de papel, tá? Quando é fundo de tijolo, que tem um indicador que a gente olha mais, que é a vacância física, tá? Mas como não tem vacância aqui no fundo de papel, vamos olhar esses 6 pontos e continua tendo as mesmas 15 pontuações, tá? Aqui em diversificação, a gente vai olhar como que está o fundo imobiliário, se ele é muito diversificado, mais ou menos, ou bem pouco diversificado. No Funds Explorer, no mesmo relatório gerencial, a gente consegue ver a quantidade de CRIs que eles investem em sua carteira, tá? Aqui então a gente vai ter esse panorama geral. Então aqui a gente consegue ver que ele tem bastante CRIs, ó, a letra é pequenininha, deixa eu dar um zoom. Você pode ver que eles têm bastante CRI na carteira e o mais representativo da carteira que ele tem é 2,37%, o que é um número relativamente baixo, né? Se você for ver aí só, o maior de todos, o mais representativo, tem nem 3% da carteira. E o outro aí, o segundo maior, é o caixa, né? Tá no tesouro ali, provavelmente tesouro Selic. Então, descendo aqui mais, a gente vê que ele tem bastantes CRIs na carteira, tá? Até que é CRI, deve ter aproximadamente uns 90 CRIs, o que é ótimo. Ele também tem essas cotas de fundos imobiliários, tá? Esse daqui, FII, renda fixa, que é um pouco diferente. E ele vai ter essas outras cotas aqui, ó, de fundos imobiliários que existem no mercado aí, ó, DEVA 11, HCTR 11, enfim, ele tem vários outros fundos imobiliários. Então ele tem muita diversificação na sua carteira, o que traz um pouco mais aí de segurança
para nós investidores, tá? Então aqui na parte de diversificação, o IRDM11 também ganha 3 pontos. Se ele fosse mais ou menos diversificado, seria 2 e pouco diversificado seria 1, tá? Então aqui ele ganhou 3, a nota ali total. Patrimônio, a gente consegue ver o patrimônio aqui, tá? Seria um fundo grande ou um fundo baixo. Fundos imobiliários maiores, principalmente de papéis, é bom que eles conseguem ter acesso a mais coisas no mercado, com melhores taxas, eles conseguem negociar mais. Ele tem um patrimônio líquido de 3,2 bilhões, que eu considero um patrimônio muito alto e muito interessante, tá? Então aqui ele também vai ganhar uma nota de 2 pontos. O quinto ponto que a gente vai olhar vai ser a rentabilidade, tá? E esse aqui é um fator muito importante dentro dos fundos de papéis, né, de CRI, porque por eles não terem imóveis, eles não tendem a repassar a inflação ao longo do tempo em valorização patrimonial. A inflação ela é voltada para o bolso do investidor no momento que você recebe o dividendo, tá? Por isso que os fundos de papéis tendem a pagar mais do que fundos de tijolo. Repara isso. Você vai ver uma grande diferença ali nos dividendos. Então, fundos de papéis tendem a repassar a inflação naquele exato momento, porque ali a inflação corrigida do período, mais a rentabilidade que o fundo paga para você. Então, aqui no Funds Explorer, a gente consegue ver aqui, ó, o último rendimento, 1,3%, e a gente também consegue ver dos últimos 12 meses, que foi 14,67%. Vamos pegar essa média aqui dos últimos 12 meses e vamos ali dividir por 12, só para ver mais ou menos quanto ficou. Ficou numa média de 1,22. Hoje a nossa taxa Selic está em 13,75, que é uma taxa Selic até alta. Mas a gente tem que pensar que a taxa Selic ela tem um retorno bruto. Ela tem que descontar o imposto de renda que incide sobre o lucro. Vamos pensar no longo prazo de 17,5%, tá? Porque fundos imobiliários são investimentos para longo prazo, então a gente vai comparar o mesmo prazo assim para os dois. Tirando o IR sobre o lucro, a gente teria uma rentabilidade líquida ali do Tesouro de 11,34% aproximadamente. Você pode ver que nos últimos 12 meses o IRDM11 pagou muito mais, ele pagou aí mais 3% a mais, só que isso aqui é o passado, né? Vamos considerar agora o presente, que foi o último rendimento como base, só para ter uma ideia. Então vamos dividir por 12. O tesouro ali, Selic, estaria pagando aproximadamente 0,94% líquido, enquanto o IRDM11, o último rendimento foi 1,3%, mas pode oscilar ali, a gente consegue ver o dividend yield aqui, ó, o histórico, a gente vê que ele oscila 1,3%, 1,23%, 1,28%, 1,6%, 1,13%, caiu para 1%, teve 1,32%, você pode ver que a média ele é 1,15%, 1,20%. Ainda assim, ele paga mais que a taxa Selic, tá? Então, por ele não ter imposto de renda, por não ter nenhum tipo de imposto. Então, ele sim tem um rendimento bom. A gente pode até comparar com outros fundos imobiliários do mercado, para a gente comparar o dividendo ali, yield do último mês. Comparando com o MXRF11, você pode ver que ele está pagando até um pouco mais, né? 1,03, aqui 1,22. Vamos ver agora contra o HCTR11. Ele está pagando mais que a HCTR11. Vamos ver o DEVA11. Ele está pagando na média do DEVA11. E vamos ver um outro aí, um grande, né? O Canip11, que é um fundo imobiliário para investidores qualificados, com um perfil um pouco melhor. Você pode ver que 1,07% ele também está pagando mais. Então, realmente, o IRDM11 está sendo aí pagando bastante acima dos outros, tá? Então, aqui ele tem uma ótima rentabilidade e ganha 3 pontos. E o último e não menos importante, o preço. Não importa todos esses indicadores aqui, ó, vou até tirar o zoom para vocês conseguirem ver. Não importa o setor de atuação está bom, a liquidez está boa, a diversificação está boa, o patrimônio está bom, mas a rentabilidade está boa, mas o preço está ruim, está muito caro, tá? Acima do que realmente vale. Aqui dentro do Funds Explorer a gente consegue ver esse indicador de preço por esse indicador, preço sobre valor patrimonial, resumindo, igual a 1, quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, acima de 1 quer dizer que ele está sendo negociado acima do que ele realmente vale no preço justo, e abaixo de 1 quer dizer que ele está sendo negociado com deságio, ou seja, abaixo do que ele realmente vale. A gente consegue ver aqui de forma rápida que o IRDM11 ele está com um preço sobre valor patrimonial de 1,04, o que mostra que ele é um fundo imobiliário um pouco mais caro nesse atual momento. Ele está um pouquinho acima do que ele realmente vale, tá? E por isso ele vai tomar uma nota um pouco mais ruim. Não quer dizer que esse número aqui seja tão ruim, porque quem conhece de mercado sabe que o IRDM11 ele negocia historicamente com um ágio mais alto nisso. Mas a gente está seguindo uma regra de pontos, tá? Acima de 1, infelizmente, ele vai receber só a nota 1. Se ele tivesse aqui
igual a 1, ele ia receber nota 2. E se ele tivesse abaixo de 1, ele ia receber 3 pontos que estaria descontado. Como a gente segue uma lógica da nossa raciocínio aqui, ele vai ter que tomar nota 1 nesse ponto, tá? Mas vale a pena ponderar, porque mesmo com o preço mais alto, referente ao seu valor patrimonial, ele ainda tem um bom dividendo, tá? Então, mesmo assim, ele paga bem, mesmo estando às vezes um pouco mais caro do que ele realmente vale. Então, vale a pena ponderar. Se às vezes você pensar em investir, claro que não é nenhum tipo de recomendação, você pode colocando aos poucos e tudo mais, mas quem investe em RDM11 sabe que historicamente ele negocia acima do seu preço sobre valor patrimonial. Então ele ganhou um ponto aqui, tá? E vamos ver quantos pontos que ele teve no total. 2, 4, ele teve 7, 9, 12, ele teve 13 pontos, mesmo perdendo aqui, ó. Nos outros aí ele foi totalmente, fechou os outros, né? Só nesse aqui que ele tomou um pouquinho a menos. Então 13 de 15, ele teve acima de 10, então ele ficou apto para uma avaliação um pouco mais profunda, também entendendo a sua carteira, lendo vários relatórios para entender mais sobre o fundo imobiliário em questão, beleza? Se você ficou com alguma dúvida e gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal e joga a dúvida nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!